Ai, Gokaiger. Super Sentai bom do caramba! Pois é, esse é o tema do vídeo de hoje. Kaisouki Sentai Gokaiger. Fala galera do canal Top Vlog, beleza pessoal? Eu me chamo Thiago e sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal. E é pessoal, no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre Gokaiger. E é claro que antes da gente começar esse vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, ativa o sininho das notificações e é claro, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês puderem, de deixar nos comentários se você já assistiu a série e o que você achou dela. Então, sem mais enrolações, bora começar! Bom pessoal, Gokaiger é a série que comemora os 35 anos da franquia Super Sentai e ela foi exibida lá no Japão entre 13 de fevereiro do ano de 2011 a 19 de fevereiro de 2012. A série totalizou 51 episódios. E como a gente sabe, a série conta com o tema de piratas e conta a história de 5 jovens que estão atrás do maior tesouro do universo. E lembrando que em 2014 a série foi adaptada para a segunda parte da temporada de Power Rangers, se tornando assim Power Rangers Super Mega Force. Bom pessoal, então agora eu vou te apresentar quais são os personagens que fazem a história dessa série rodar. Bom, para começar a gente tem o Marvelous, que é o Gokai Red e o capitão da tripulação dos Gokaiger. Bom, antes de ser o Gokai Red, o Marvelous, ele era um membro da tripulação dos Piratas Vermelhos, mas depois de um ataque do Zangiak, ele acabou escapando por pouco, sendo salvo pelo Aka Red, e assim ele montou a sua própria tripulação e foi em busca do maior tesouro do universo. Também temos o Joe, que é o Gokai Blue. O Joe, ele era um dos membros do Império do Zangiak, porém ele não concordava com as coisas que eles faziam e assim acabou abandonando o Império. E sendo considerado um traidor, ele acabou sendo perseguido. E nessa perseguição ele conheceu o Marvelous e assim eles acabaram, o Marvelous ajudou ele, eles se tornaram amigos e assim o Joe entrou para a tripulação do Marvelous. E também temos a Luca, que é uma personagem que digamos que chama bastante atenção na série, pelo simples fato dela falar o que pensa sem se importar com nada. Ela veio de um planeta que foi destruído pelo Zangiak, então ela meio que roubava para sobreviver, até que ela conhece o Marvelous e o Joe, e assim eles veem meio que um talento nela, e assim eles recrutam ela para essa tripulação. Também temos o Dom, que é o Gokai Green. O Dom, ele meio que era um doutor que, pelo que a gente conseguiu entender, vivia meio que num planeta abandonado. E assim, os Gokaiger meio que conheceram ele por acaso. Por quê? Porque eles precisavam consertar a nave. E assim, meio que eles, digamos, após conhecerem o Dom, eles veem que eles precisavam de alguém para conseguir consertar as coisas, porque eles mesmos não sabiam. E até lá eram quem? Era só o Marvelous, o Joey e a Luca. E assim, depois disso, eles acabam convidando o Dom e ele se junta à tripulação. Mesmo não sabendo lutar muito bem, eles querem ele lá para ajudar a consertar todas as tranqueiras. E temos a Aime, que é a Gokai Pink. Mas antes de entrar para os Gokaiger, a Aime era princesa de um planeta, porém o planeta natal dela foi atacado e destruído pelo Zangiak. E aí ela acabou ouvindo falar de uma tripulação que se levantou contra o Zangiak e estava atrás, digamos, do maior tesouro do universo. E assim, ela meio que encontra os Gokaiger em um planeta abandonado e assim ela prova que merece entrar para a equipe, mesmo sem saber usar uma arma ou pegar uma espada. Eles a recrutam e assim ela entra para os Gokaiger. E para finalizar essa questão da equipe dos Gokaiger, temos o Guy, que é o Gokai Silver. O Guy meio que é um cara que representa a gente dentro da série, especialmente aquela galera que viu tudo da franquia Super Sentai. O Guy, ele é um extremo conhecedor da franquia, conhece todas as séries, conhece todos os personagens, ou seja, ele chega na série meio que por acaso, porque ele ouviu falar dos Gokaiger e ele conhece eles, e assim ele se apresenta como Gokai Silver e mostra seu transformador. Porém, claro que eles faziam um teste pra ver se ele é digno de entrar para essa tripulação, e assim, depois de algumas coisas, ele entra e assim se torna membro dos Gokaiger. Agora vamos conhecer os vilões. Bom, para começar a gente tem o Basco, que era membro dos Piratas Vermelhos, inclusive foi ele que traiu a equipe dos Piratas Vermelhos e tudo mais. E o Basco, ele tem uma baita história com o Marvelous, então quem for assistir a série fica de olho tanto no Marvelous quanto nele, porque, cara, é uma história muito boa, muito bem trabalhada. Também temos o Imperador do Zangiak, que por mais que apareça bem ali mais ou menos nos últimos 10 episódios da série, ele é um personagem essencial para a série, então
é um personagem que é bom você até ficar de olho, mas não com tanta atenção, até porque eles não falam muito sobre ele. Também temos o comandante Warzug, que é o filho do Imperador do Zangiak. Ele é quem inicia essa invasão à Terra, e ele é um personagem extremamente chato. Tipo, ali chegou um momento da série que a gente conhece um pouco mais da história dele e tudo mais, mas nada muito, digamos, importante. A gente até entende por que ele é do jeito que ele é, por que ele é extremamente mimado, porque que tá todo aquele pessoal olhando lá ao lado dele. Então ele é um personagem que fica a seu critério ficar de olho ou não. E por fim, é claro, a gente tem o Barizog, que, como eu disse, é um personagem muito importante pra série, e ele e o Joe têm uma história muito boa, que é muito bem trabalhada, e tem um final muito, mas muito legal. Então, gente, pelo menos eu considerei legal, né, a maneira como acabou, muito boa, inclusive. Então, quem for assistir a série, fica de olho nele, fica de olho em todos esses personagens que eu falei. Por quê? Porque eles são os personagens principais que fazem a história da série, se desenvolver e andar pra frente. E é claro, não podemos esquecer do Navi, que é o papagaio dos Gokaiger. E é ele quem dá as pistas para os Gokaigers assim conseguirem descobrir onde estão as Ranger Keys, onde estão os poderes definitivos das outras equipes Super Sentai, e assim, ele é um personagem muito importante pra série, e que tem uma importância enorme na reta final. Mas bom pessoal, eu creio que vocês estão se perguntando, poxa Thiago, afinal, como é a história dessa série? Bom, os 34 Super Sentais têm protegido os sonhos das pessoas nos últimos anos, porém, após um ataque do Império Zangiak, essas equipes acabaram sacrificando seus poderes para proteger o planeta Terra. Mas esses poderes acabaram sendo herdados por jovens incríveis. E esses jovens viajam por todo o universo em busca do maior tesouro do mundo. E eles obviamente levantaram as suas bandeiras contra o Império do Zangiak. E esses jovens são orgulhosamente conhecidos por serem chamados de... Pra você ter ideia, essa sinopse é falada de cara na abertura de todos os episódios. Igual acontece em Flashman. Mas bom, antes da gente falar algumas coisas sobre a série, no caso de eu passar os meus pontos positivos e negativos, vai aqui uma pequena curiosidade. Bom, para a 35ª série da franquia Super Sentai, a Toei havia decidido pensar grande e assim montar uma série que, ao mesmo tempo que reconhecesse as séries do passado, também iria trazer algo novo e interessante para a franquia. Bom, a ideia original era que os personagens fossem alienígenas que não tinham ideia sobre o que era o legado Sentai, e o poder que eles tinham seria meio que uma versão pirata do poder original das outras equipes. Sim, a ideia original era ter apenas equipes que estivessem dispostas a dar o seu poder definitivo aos Gokaigers, para que assim eles pudessem de fato se tornar uma equipe Super Sentai e assim começaram a fazer parte desse legado. No entanto, a tragédia do terremoto que rolou no Japão no ano de 2011 levou a Toei a criar uma série que ajudou as pessoas a lidar com as perdas e que assim inspirou a esperança para todo o povo do Japão. E em resposta a isso, alguns personagens de outras séries da franquia Super Sentai apareceram em alguns episódios, mudando assim o rumo da história e deixando mais como foco o desenvolvimento de caráter. Comenta aí embaixo se você sabia dessa curiosidade. Os pontos positivos e negativos da série, no caso, coisas que me agradaram e, claro, coisas que me desagradaram, porque nem tudo são flores, né? É claro, antes de eu passar os pontos positivos e negativos da série, fica que o alerta vai conter spoiler, então se você não quer receber spoiler da série, recomendo você parar por aqui, assistir a série, depois volta e comenta com a gente, beleza? Então, bora lá! Bom, vamos começar com os pontos positivos. Bom, para começar, os personagens principais, no caso os Gokaigers, são muito bem trabalhados e muito bem desenvolvidos. E é claro de serem super divertidos. Principalmente a maneira como a história deles é abordada, como é contada a história deles, como a gente vê a maneira como eles resolvem os problemas deles é muito bem trabalhado, especialmente algo que me surpreendeu demais foi a maneira como eles resolveram a maneira como a Aim resolveu o problema, a maneira como a gente vê que a história dela é contada e é desenvolvida é muito boa. A maneira também como a história do Joey é bem trabalhada, como o final dela é muito bom. Cara, pra mim, resumindo, a história dos personagens é muito bem trabalhada, a maneira como é contada a história deles, a maneira como eles entraram pra tripulação, não ter sido tudo jogado lá no início, mas vem sendo contado no decorrer da série, com a aparição de personagens do passado deles. Então, isso pra mim foi uma sacada genial. E, claro, um ponto super, hiper, mega positivo é esse, a maneira como a história deles é contada e como os personagens são muito bem trabalhados. É claro, os vilões, que são outro ponto super positivo na série. Apesar de uns terem mais destaque que outros, né? Basta. É claro,
Gente, os vilões são super divertidos. Pra começar, como eu tinha falado, o Basco, pra mim, é um dos melhores vilões dessa série, porque, apesar de às vezes ele ter muito pouco tempo de tela, ele é um personagem que sempre quando aparece, rouba a cena. E a rincha dele, a história dele com o Marvelous, pra mim, é algo muito legal, algo que atiçava sempre a série, algo que sempre deixava os episódios mais empolgantes. Quando a gente sabia que ele ia aparecer, é sinal de que vê alguma coisa boa por aí, algo empolgante. Então, pra mim, os vilões são um ponto super, hiper, mega positivo, especialmente o Basco, que pra mim é um destaque à parte na série. As lutas, então, pessoal, pra mim as lutas são muitíssimo bem feitas. A luta do Basco com o Marvelous, pra mim, é uma luta excelente, uma luta épica. A maneira como ela acabou, com o Marvelous meio que prendendo ele, os dois realmente indo pro tudo ou nada, literalmente com o Marvelous disposto a se matar pra destruir o Basco. Então, pra mim, a batalha dos dois foi sensacional, principalmente aquela cena que o Marvelous meio que dá uma espadada no próprio pé, só pra prender o Basco, pra ele parar de dar um ataque em velocidade, e assim ele meio que se explode junto com ele. A batalha, as lutas são muito bem feitas. E ainda, o que dizer da luta do Joey com o Barizorg? Gente, a luta dos dois é sensacional, porque tipo, a gente vê que o Joe tá todo quebrado, o Joe derrota o Barizorg destransformado. Tipo, o Barizorg manda um raio no Joe, o Joe, ele perde a roupa dele e fica destransformado, mesmo assim, destrói o Barizorg. A luta dos dois é sensacional. O que dizer da batalha final, gente? Que batalha final foi aquela? A gente pensa que o Imperador do Zangiak foi derrotado, mas que nada, o cara surge do nada das cinzas e cai na porrada com os Gokaiger, que estão um pouco se lascando e vão pra cima. Então a batalha final pra mim foi sensacional. Os Gokaiger indo pro tudo ou nada, dando tiro igual uns malucos, trocando de forma, cada um usando um poder diferente de um Sentai. Então a batalha final, as lutas pra mim são muitíssimo bem feitas. Bom pessoal, como eu disse, a história também é muito bem desenvolvida. Outro ponto super positivo é a história da série, o rumo que a série tomou na reta final, tipo, após eles conseguirem achar o poder definitivo, o rumo que ele tomou. O fato de eles terem que escolher entre desejar um universo sem o Zangiak e assim meio que sumir com todos os Super Sentai, ou, não sei, deixar tudo assim, tentar destruir. Cara, o dilema que eles montaram no final da série pra mim foi sensacional. O rumo que a história da série levou foi ótimo, foi maravilhoso, porque eles realmente fizeram com que a gente ficasse tenso, porque eu particularmente pensei que não tinha mais nada, tipo, com a aparição do Tesouro Definitivo, tipo, eu fiquei pensando, tipo assim, poxa, não tem mais nada pra eles contarem. E de repente eles metem um dilema de que, tipo, se eles desejarem o fim do Império do Zangiak, os outros Super Sentai vão desaparecer. Então, cara, esse plot twist que eles montaram de cara nos últimos episódios caiu como uma luva, foi sensacional. Então, a história da série é muito boa. Outro ponto super, hiper, mega positivo, principalmente a reta final, que deixa a gente literalmente de cabelo em pé com a decisão que eles tomam. Eles decidem não usar o tesouro, inclusive destrói o tesouro definitivo que eles passaram a série inteira procurando, e assim vão pro tudo ou nada e caem na porrada com o Império do Zangiak, os 6 contra toda uma frota. Então, sinceramente, a história pra mim é um ponto super, hiper, mega positivo. Por quê? Porque ao mesmo tempo que não tem muito filler, porque a gente sabe que eles têm que procurar o poder definitivo, então cada aparição, cada episódio que eles vão atrás de um poder definitivo, tecnicamente faz a história andar. Então, a história, como eu disse, é um ponto super, hiper, mega positivo. Bom, agora vamos falar dos pontos negativos, que pra mim só teve um, que foi o Imperador Zangiak. Mas você deve estar se perguntando, poxa, o vilão te incomodou? Não é que ele tenha me incomodado, mas é a demora que eles tiveram pra trazer o personagem. Porque, pra começar, a gente começa vendo ele como? Com algumas silhuetas, uma sombra aqui, algo aqui, uma coisa que é falado sobre ele ali. E aí ele aparece, mas só nos 10 últimos episódios, se eu não me engano. E quando que ele vai cair na porrada com o Zucard? Quando que ele vai pisar na Terra e vai lutar? Se eu não me engano, no último episódio. Então, pra mim, faltou eles colocarem botarem ele antes na série, fazerem meio que a gente ter alguma dimensão do poder dele, porque a gente foi ter dimensão do poder do Imperador do Zangiak só lá no último episódio, quando ele lutou com o Marvelous e com o Guy dentro da nave. Então, pra mim, ele demorou muito pra aparecer, e principalmente demorou muito pra gente saber qual era o tamanho da força dele e tudo mais. Esse, pra mim, foi o único ponto negativo da série, que ele demorou muito pra aparecer. Porque, convenhamos, né, gente, o Barizorg como vilão era uma vergonha. Mas, bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, esse foi o nosso vídeo falando de Gokaiger. E, claro, se você que tá assistindo gostou, deixa o seu like, é muito importante, ajuda demais o canal. Se inscreva também, ativa o sininho das notificações e não se esqueça, é claro, de compartilhar esse vídeo pro máximo de pessoas que vocês puderem. E deixa
Deixe nos comentários se você já assistiu Gokard, se você gosta da série, se você concorda com meus pontos positivos ou negativos, ou se discorda, não tem problema, só comenta aí que é bom que a gente bate um baita papo sobre a série. E é isso, pessoal. Muito obrigado para vocês que assistiram até aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo!